Em 1984, durante o regime militar, uma tragédia chocou a população. O incêndio da Vila Socó, em Cubatão, na Baixada Santista, deixou oficialmente 100 mortos. Segundo dados extraoficiais, o número de vítimas é muito maior. Ninguém foi culpado e as famílias nunca foram procuradas para a reparação de danos. A Comissão da Verdade realizou em São Paulo uma audiência pública para lembrar os 30 anos do incêndio e pretende retomar as investigações do caso para que as famílias sejam indenizadas. Ao som da canção Vila Socó, Meu Amor, feita pelo compositor santista Gilberto Mendes e interpretada por integrantes do coral Luther King, o presidente da Comissão Estadual da Verdade, deputado Adriano Diogo, deu início à audiência pública para a investigação do incêndio que teve o maior número de mortos no país em uma área de segurança nacional durante a ditadura militar. Foi o assassinato em massa da responsabilidade de uma empresa estatal que tem que abrir os seus documentos, os seus arquivos. Esse capítulo, na Comissão da Verdade, é o papel e a responsabilidade das empresas na ditadura. O incêndio da Vila Socó, em Cubatão, na Baixada Santista, aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1984. A explosão ocorreu após o vazamento de 700 mil litros de gasolina de um duto da Petrobras que passava embaixo das palafitas da ocupação, que abrigava cerca de 6 mil pessoas. O escritor Marcelo Ariel, morador de Cubatão, tinha 11 anos quando o incêndio aconteceu. Acho que é a maior tragédia do Brasil, né? Corpos em chamas, se atirando na lama. E coisas que nem podem ser colocadas em palavras, né? Crianças, né? É uma espécie de pequeno Hiroshima, né? Em escala menor, é uma espécie de Hiroshima brasileira, né? O incêndio deixou 93 mortos, segundo o número oficial apresentado pela Petrobras. Porém, investigação feita pelo Ministério Público e a Comissão da Verdade da OAB de Cubatão revela que esse número pode chegar a 700 mortes. Na verdade, foi uma verdadeira operação abafa, que tinha um objetivo claro, né? Tinha um objetivo claro, o objetivo de reduzir o impacto da tragédia interna e externamente. Tratava-se, afinal, de uma empresa estatal, né? Comandada pelo regime militar, né? Uma área de segurança nacional, governada por um interventor nomeado diretamente pelo regime. Logo após o incêndio, foi aberta uma ação penal no Ministério Público contra dirigentes da Petrobras, mas todos foram absolvidos. Para evitar a perda dos documentos que iriam ser incinerados, a OAB de Cubatão entrou com um pedido para tomar posse dos documentos e reiniciar a investigação junto com a Comissão da Verdade para ser levada à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Deputado, esse caso até hoje não teve nenhuma punição? Nenhuma punição e nenhuma reparação. Nenhuma reparação. Famílias inteiras sumiram. E ninguém foi lá perguntar quem sobrou, onde foi morar. A prática da tortura, igual a que foi feita durante a ditadura militar, continua sendo utilizada nas periferias e dentro dos presídios. Por isso, a Comissão Estadual da Verdade de São Paulo estuda a criação de um órgão autônomo para investigar os crimes de tortura dentro de órgãos públicos. Pau de arara, choque, espancamento. Esses são alguns tipos de tortura que não se apagam facilmente da memória daqueles que foram perseguidos e presos pela ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. A tortura é aceita pela sociedade. Acho que esse é um primeiro fato. Não quer dizer que cada um de nós aqui aceitemos isso, mas tem talvez uma aceitação ou uma passividade da sociedade brasileira com relação a esse fato. As sequelas da tortura vão além desses sofrimentos físicos. As pessoas às vezes se surpreendem quando entramos em uma unidade prisional e dizem, olha,
Mas aqui não acontece tortura. Ainda que não aconteça a tortura física especificamente, se aqueles homens não têm acesso à alimentação digna, né, não têm acesso a tratamento de saúde, não têm acesso aos seus familiares ou advogado, por exemplo, esse pode ser considerado, sim, tortura enquanto maus tratos, enquanto tratamento degradante. A sessão de número 139 da Comissão Estadual da Verdade discutiu tortura passado, presente e futuro. A audiência mostrou que a prática da tortura no Brasil é muito anterior à ditadura militar. Remonta aos tempos do Brasil Império, no século XIX. A gente tem a questão da violência cometida pelo Estado na nossa história, né? A ditadura ela aprofundou isso, então ela largou a dimensão das pessoas atingidas por esse tipo de violência, instrumentalizou isso, transformou isso numa sistemática do Estado. Segundo depoimentos dados à Comissão Estadual da Verdade, a tortura ainda é praticada pelo Estado e se dá especialmente na ação da polícia nas periferias e dentro do sistema prisional brasileiro. A prática da polícia ainda é uma prática de prender, torturar e até matar. Com a transição para a democracia, o Congresso aprovou uma lei em 1979 que anistiou presos políticos e perdoou os crimes praticados pelos agentes do governo militar. Mas para essas pessoas, a anistia ampla, geral e irrestrita precisa ser revista. Se não forem abertos os arquivos da ditadura, vai ser muito difícil fazer a revisão da lei da anistia. Mas esse tem que ser o ponto central, porque enquanto os torturadores não forem identificados e punidos, e não houver a revisão da interpretação da lei da anistia, não haverá democracia. No Rio de Janeiro, foi criado em 2010 uma instituição para investigar especialmente os crimes de tortura. Em São Paulo, a Comissão Estadual da Verdade recebeu a primeira versão de um projeto de lei que também prevê a criação de um órgão autônomo para investigar os crimes da ditadura. Temos pouquíssimos casos de agentes que foram responsabilizados por tortura, né, quase que nenhum. Em geral, os casos de tortura mais responsabilizados são aqueles cometidos por particulares e não por agentes públicos. A ideia é você ter uma política articulada, de um lado um comitê pensando na política estadual, né, não só na questão da prevenção, mas também do combate. E, por outro lado, o mecanismo como um órgão preventivo, né, que sejam dedicados a isso, né, e que possam elaborar relatórios e recomendações para a superação das situações de risco encontradas nas unidades de privação de liberdade visitadas. Representantes da Igreja Católica lutaram contra a ditadura. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre a história do Frei Tito, preso e torturado pelos militares. Até já!